Senhor amado, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, te agradecer pelo fôlego de vida, por tudo que nos cerca, Senhor, pelas bênçãos diárias, mesmo ainda com os nossos corações ainda tão pequenos, Senhor. Às vezes distantes, não percebemos a grandeza do teu cuidado sobre nós, a gratidão que é necessária, mesmo diante as nossas lutas pessoais. O teu favor, a tua graça nos alcança. Que nós possamos ter os olhos, Senhor, desvendados, que possa se remover o orgulho, a vaidade, o egoísmo, para que possamos, Senhor, viver de forma plena contigo, Senhor. Vai visitando cada mulher que aqui está, cada coração, Senhor. O Espírito Santo de Deus sopre alegria, renovo, esperança, paz. Aquelas que estão angustiadas, Senhor, aquelas que estão com seus lares, com os filhos doentes, com os maridos, Senhor, precisando de ajuda, até elas mesmas, Senhor. Que os teus anjos possam ir até este ambiente, guardando, protegendo, trazendo saúde, trazendo paz, renovo, Senhor, trazendo clareza nas mentes, nas decisões que são necessárias a serem tomadas. Vai abrindo as portas, Senhor, portas de emprego, vai abrindo portas, Senhor, para soluções que muitas carregam, dúvidas, medos. Senhor, vai abrindo, auxiliando cada um. Permita, Senhor amado, que as leituras desses textos do dia de hoje possam vir forte em nossos corações. E que o Espírito Santo fale com cada um. Que a tua palavra, Senhor, alcance os corações mais longes. Jesus, nós te entregamos a nossa semana nas tuas mãos. Entregamos, Senhor, o nosso devocional nas tuas mãos. E que esse dia e que esta semana, Senhor, possa ser marcada pela tua presença. Que cada uma de nós possamos estar com as nossas mentes, os corações ligadas em Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Amém, meninas. Gente, lembra que nós paramos lá na página 21, né? Foi isso, não foi? Me contem aí. Foi na página 21 que nós paramos? Foi? Melhorei. Tava escura a minha tela. Nós paramos na página 21, não foi? Página 20. Qual foi o parágrafo? Um convite à vida livre, leve, forte, né? Foi, a gente já tinha lido, né? Tá, então vamos lá. Um convite à vida livre, leve e forte, né? Isso. Tá, então vamos lá. Então vamos começar. Eu vou ler, vou concluir a leitura e depois a gente comenta, tá bom? Então nós vimos sobre as armaduras, né? Que as pessoas, elas buscam nas armaduras para se protegerem, né? Então nós vamos agora ver essa parte, tá bom? Por mais perfeita que tenha sido a sua vida, minha amiga, você também acreditou em algumas mentiras que a aprisionaram e fizeram com que se escondesse por detrás de armaduras. Nenhuma de nós está isenta de acreditar em algumas mentiras na vida. Todas nós, herdeiras dos primeiros seres humanos, carregamos medo, vergonha, culpa por aí. Interpretamos a vida por essa lente e desenvolvemos algumas estratégias para conseguir lidar com esses sentimentos que nos pesam, aprisionam e pressionam. Algumas de nós
como eu, tentamos controlar tudo e todos a fim de passar a impressão de estar dando conta sozinhos. Outras abrem mão de todo o controle completamente e vivem esperando que os outros a salvem. Olha só que interessante aqui. Isso aqui é algo muito interessante, ó. Desenvolvemos algumas estratégias para conseguir lidar com esse sentimento que nos pesa e aprisiona. Algumas, elas se tornam mulheres controladoras, a fim de passar a impressão de que dá conta sozinha. Outras largam a mão de tudo. Se tá travando, Gimara, sai e entra de novo, tá? Outras abrem a mão do controle completamente e vivem esperando que os outros a salvem. Olha só. E há também aquelas que focam energia em salvar as outras pessoas, aparentemente amando, mas no fundo esperando que os outros a valorizem ao ponto de dar-lhe amor em troca. Aquelas que são salvadoras do mundo. Então, seja você uma controladora que não precisa de ninguém, uma donzela indefesa esperando ser salva, ou uma salvadora de todos ao seu redor. Então, nós temos diante desses desafios, algumas mulheres se tornam controladoras, outras se tornam salvadoras e outras se tornam donzelas, né? Nós estamos na página 21, no primeiro parágrafo. Então, algumas mulheres, diante dos desafios da vida, né? Ela se torna isso, né? Controladora, salvadora ou donzela. Seja você uma controladora que não precisa de ninguém, ou uma donzela indefesa esperando ser salva, ou uma salvadora de todos ao seu redor, você faz tudo isso para suprir a sua necessidade de amor e sabedoria para viver. Você foi criada para o amor de verdade, que vem do próprio Deus, criado, e não encontrará descanso enquanto não beber dessa fonte. Então, ou seja, né, todas nós, a gente nasce, lembra que a gente estudou sobre isso nesse capítulo? Que nós nascemos, nossos corações foram criados para se satisfazer em uma relação íntima com o Criador, né? E uma das principais distorções do pecado é fazer desejo de satisfação em outras coisas, em causas e pessoas. Então, a nossa satisfação plena, né? O amor pleno que nós vamos encontrar é no Pai, é em Deus. Só que nós acabamos, né, pelos nossos pecados lá, desde o Jardim do Éden, então nós buscamos a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa vida em coisas, pessoas, né, em situações, e aí é onde a gente se frustra muito. Né? Porque se você ajuda esperando receber recompensa, você vai estar sempre frustrada. Se você espera que as pessoas venham te salvar, quem é que vai te salvar? Existe um único que te salvou, minha amiga, que é Jesus Cristo. E às vezes a gente cria expectativas sobre as pessoas, então a gente acaba se colocando na mão. A minha alegria só vai vir, só vou ser feliz se eu tiver um bom casamento, isso só vai acontecer comigo se eu passar no concurso, eu só vou ser feliz se eu tiver minha casa do jeito que eu sonho. E aí você vai colocando a sua vida, né, criando expectativa nas coisas e nas pessoas, e nada disso vai te suprir, né? A gente estudou isso semana passada. Então, você sempre coloca ali expectativa e espera que as pessoas vão te salvar, as coisas vão te salvar, ou você é aquela que é controladora, né? Quer controlar tudo, a todos, eu sou forte, eu não preciso de ninguém, né? E aí o que isso te faz? Isso também te machuca e te fere. Então você foi criada para o amor de verdade.
que vem do próprio Deus Criador, e não encontrará descanso enquanto não beber dessa fonte. Aí lembra que essas mulheres salvadoras, o que elas fazem? Elas fogem das suas vidas, elas fogem das suas realidades. É aquela pessoa que está ajudando todo mundo, ela está ajudando todo mundo, está ajudando todo mundo. Ela não diz não, ela não sabe dizer não, mas muitas vezes a verdadeira intenção daquela pessoa não é de ajudar, é porque ela está numa verdadeira fuga, né? Então ela quer salvar o outro porque ela quer fugir dela mesma, né? Ela quer fugir ali das suas, daquilo que ela precisa resolver, né? Então ela é salvadora, ela quer salvar todo mundo, né? Encontrando esse amor, achando que esse amor real ela vai encontrar ali, né? E aí a gente vê aquela também, que ela é totalmente forte. Não preciso de nada nem de ninguém. Ninguém me fere, ninguém me machuca. Eu vou sozinha, eu vou com as minhas pernas, né? E aí é também uma pessoa que tá colocando as expectativas no lugar errado. Tentamos nos proteger de vivenciar o medo, a vergonha e a culpa, usando as armaduras que criamos. Mas nenhuma dessas estratégias nos conduz para o amor de verdade. Todas elas só conduzem à frustração, ao isolamento, ao ressentimento e ainda mais medo, vergonha e culpa. Meu Deus, muito profundo, né? Para viver a vida livre, leve e forte para a qual nós fomos criadas, precisamos deixar para trás essas tentativas frustradas de consertar a situação com as nossas próprias mãos, reconhecendo como incapazes de nos dar aquilo que tanto desejamos. Precisamos reconhecer o medo, a vergonha, a culpa como inerentes à nossa condição humana e nomear as mentiras que habitam por conta deles. Precisamos encontrar a raiz dos nossos problemas e ousar seguir aquele que nos conduzirá à verdadeira solução. Não conseguimos libertar nossas mentes e corações do vírus mortal do pecado por nossos próprios esforços. Mas o Filho dele, a solução definitiva, está à porta e bate. E ele viveu como um de nós, venceu o pecado e nos ofereceu a cura. Caminhar com ele não é fácil, pois é um longo processo de despir-se e tornar-se vulnerável para ser restaurada como quem você foi criada para ser. Mas é o único caminho que nos conduz de volta à fonte do amor e da sabedoria verdadeira para as quais fomos criadas. Com minhas mãos trêmulas e ainda inseguras, dei a mão para ele. As suas mãos divinas ainda estavam marcadas pelas feridas que ele ganhou ao virar gente. Ao tocá-lo, minhas armaduras se desfizeram. Senti a dor das minhas feridas ardendo e os meus joelhos tremendo em vulnerabilidade. Mas ele me abraçou. Não tenho medo, eu sou com você. No seu abraço encontrarei segurança que nenhuma armadura havia me dado. Quando aceitamos o convite dele, percebemos que todo medo, vergonha, culpa de andar sem armadura se tornaram minúsculos se comparados com o amor que encontramos no caminho. Existe esperança de vivermos livres, leves e fortes, mas somente ao nos entregarmos por completo para sermos transformadas e guiadas pelo único ser humano que venceu todo o medo, vergonha e culpa. O próprio Filho de Deus, feito homem, Jesus. Nas próximas páginas, convido você a voltar comigo alguns anos antes dessa madrugada insone, para te mostrar todas as meias verdades que precisei trazer para a luz de Jesus, a fim de caminhar cada dia mais livre, leve e forte com Ele. Acredito que você vá se identificar com algumas, se não todas, as mentiras que eu acreditei. Ao ver as armadilhas que eu caí em busca de amor, sabedoria e segurança para viver, eu te convido a revisitar a sua história, a nomear as mentiras em que você também acreditou e a trazê-las para a luz de Jesus. Para além das mentiras, quero te contar também
os passos que precisei dar para seguir em frente a partir de uma nova perspectiva que não fosse, fecha a porta, por favor, fosse mais baseada nas meias verdades que carreguei até ali. Ao escolher caminhar com Jesus, Ele nos convida a dar passos de coragem e encarar a realidade desse nosso mundo corrompido depois do Éden, incapaz de alcançar a perfeição que tanto desejamos e da qual temos tanta saudade. Nesse desiludir e aceitar a realidade como ela é, podemos parar de esperar por amor em lugares, coisas, pessoas e causas que são incapazes de nos satisfazer. Só nos libertamos das expectativas irreais e colocamos nossa esperança no devido lugar. Podemos nos encher com amor de verdade e nos dispor a transbordar generosamente esse amor para quem nos cerca. Meu Deus, olha a resposta aí. Para ser livre, leve e forte. Aceitar a realidade como ela é. Que podemos parar de esperar amor em lugares, coisas, pessoas, causas que são incapazes de nos satisfazer, nos libertando das expectativas irreais. Não é se tornando fria, né, gente? Não é isso. E colocando as nossas esperanças no devido lugar. Podemos nos encher com amor de verdade e nos dispor a transbordar generosamente esse amor para quem nos cerca. Que coisa linda. Carminha, chegou seu livro. Estamos na página 23. Vai lá. No segundo parágrafo concluímos ele. Agora vamos para o terceiro. No caminhar com Jesus, Ele nos conduzirá em um processo de transformação, na qual precisamos segui-lo para os cantos mais escuros das nossas almas, abrindo mão das mágoas que guardamos do passado, dos padrões idealizados que temos para o nosso futuro e das comparações que continuam fazendo presentes. Bom dia, Vivi! Esse transforma-se pela presença dele e em nós durará uma vida toda. E não é um processo feito para ser vivido sozinho. Por isso, precisamos dar um passo de nos abrir para que outros nos ajudem na caminhada. Andar com os outros seguidores de Jesus nos ajudará a permanecer com os nossos... Olha, gente, que lindo! Olha só, ouve isso aqui de novo, presta atenção. Por isso precisamos dar o passo de nos abrir para que os outros nos ajudem na caminhada. Andar com os outros seguidores de Jesus nos ajudará a permanecer com os nossos olhos fixos na verdade, que nos sustenta e fortalece os nossos joelhos fraquejantes para que não caiamos novamente em armadilhas que ainda estarão no caminho. O poder da unidade, o poder da comunhão, né? É andar com aqueles que também estão buscando andar com Jesus. Vai fazer com que a gente se permaneça na caminhada mais firme, né? Ai, que coisa linda, né? Ai, gente. Grife isso aí pra você guardar no seu coração quando você... As amigas aí que fogem, né? De caminhar com outras pessoas, que fogem de estar em unidade. Olha aí, tá vendo? Espero te ajudar a nomear essas mentiras. Deixar que a presença de Jesus te transforme e te capacite a viver a partir da verdade que Ele diz sobre você. Ele também está à porta e bate. O caminho para a vida livre, leve e forte que Ele nos oferece não é fácil, mas o destino é lindo e a companhia é boa. Vamos juntas? Ai, meu Deus, eu já tô apaixonada. Vocês estão também? Eu tô.
Aí que a gente consegue trazer a autora aqui, hein? Ai, meu Deus, que coisa forte, né? Então vamos lá. Ai, Jesus, peraí, deixa eu arrumar meus trem aqui, peraí. Então aqui, a gente vê muita coisa, né? Que a gente chegou no final desse capítulo e ao percebermos que ele não foi apenas sobre as armaduras, né? Ele fala sobre a confiança. Porque a verdade é que ninguém usa armaduras porque gosta delas. Nós usamos porque a gente teve medo. O medo de ser rejeitada. Então você diz sim, né? Porque a rejeição muitas vezes já aconteceu. Medo de sermos abandonadas. Medo de não sermos suficientes. De não sermos aprovadas, né? Medo de sermos vistas como nós realmente somos, né? Então, às vezes, você mostrar quem você é, você fala, não, eu preciso ser aceita, né? Então, eu tenho que ser do jeito que todo mundo quer que eu seja. E aí, por trás de toda a armadura, existe aí uma mulher ferida, tentando sobreviver. Mas Jesus não veio para ensinar a sobreviver. A gente falou isso semana passada. Né? Jesus veio para nos ensinar a viver como tem que ser vivido, né? E a autora, né, a Nazaré, ela apresenta aqui as 3 personagens que a gente tem que gravar. Vocês têm que anotar aí sobre isso, né? Essas 3 personagens são muito comuns entre nós. Primeiro que é a controladora, aquela que acredita que precisa resolver tudo, ela controla tudo. E aquela pessoa que ela é controladora, gente, ela não tem paciência nem de esperar e o que vai acontecer lá no próximo passo. Ela quer saber tudo, né? Ela não vive, ela nunca relaxa, né? Ela quer sempre saber o próximo passo, ela quer saber o próximo passo do marido, dos filhos, das situações, ela quer controlar tudo, ela, as pessoas, e ela se torna uma mulher chata, cansativa. Esse perfeccionismo aí também tá bem junto dele, hein? Então essa mulher. A primeira, ela carrega o mundo nas costas. Ela fica exausta, essa mulher aí, né? Aí a gente tem também a que não pede ajuda, né? Que sente culpa quando descansa, ela acredita que se relaxar um pouco tudo vai desmoronar. Mas no fundo, gente, essa mulher controladora, ela não confia que Deus está no controle. E ela, o que ela faz? Ela assumiu um lugar que nunca foi dela. E a Bíblia, né, ali, por exemplo, ali, Marta, ela estava ali tentando controlar tudo, ela estava com Jesus, né? E ela, não, tem que resolver as coisas aqui, ó, tem que resolver tudo. E Jesus estava ali, meu Deus, né? E Marta representa muito de nós, né? Às vezes a gente tá muito cansada e a gente vai carregando coisas, carregando, tem que controlar tudo, né? Tem que carregar tudo. Aí a gente tem também a donzela, indefesa. É aquela mulher, quando eu fiz terapia, estudei não, né? A terapeuta, ela trabalhou muito essas questões, assim, ela trazia muito sobre isso, né? E aí ela falando sobre a donzela, né? Que é aquela mulher que demonstra aquela fragilidade, né? Mas não é uma fragilidade, gente, só externa, né? É uma fragilidade interna. Então, é aquela que espera ser salva o tempo inteiro. Ela acredita que alguém aparecerá para resolver a sua vida. Ela fica esperando ali o príncipe encantado buscar ela lá, que ela tá presa lá no castelo. Ela acredita que alguém vai lá para resolver todos os BOs dela, né?
É um marido, é uma amiga, é uma líder, um pastor, uma oportunidade. Ela transfere para pessoas aquilo que somente Deus pode ser na vida dela. Mas seres humanos, gente, são limitados. Quando a gente gera muita expectativa sobre as pessoas, sobre as coisas, a gente acaba se frustrando demais. Porque as pessoas nunca, gente, jamais ninguém vai suprir as suas necessidades. Elas não vão, e nem as suas expectativas. Às vezes você vai lá, eu vou fazer tudo lá pelaquela igreja, vou fazer. Mas aí você fica esperando ali um aplauso, você fica esperando um agradecimento. E as pessoas não vão reconhecer. Às vezes, a gente já trabalhou isso muito no chá de mulheres, sabe? Na comunidade. Porque às vezes você vai fazer e vai ter gente... E as pessoas, elas não vão ver. Às vezes elas vão olhar e vai fazer uma crítica. Mas os seus olhos não devem estar nas pessoas e devem estar em Deus, em Jesus. Porque se, por exemplo, se você faz na sua casa, igual às vezes você vai fazer, né? Mas ninguém me reconhece nessa casa. Meu marido não me reconhece. Meus filhos não me reconhecem. Se a gente viver sempre nessa expectativa, a gente vai viver sempre frustrada e amarga. A mesma coisa no ambiente de trabalho, né? Claro que tem algumas situações, por exemplo, o ambiente de trabalho. Se você vê que é um ambiente que realmente, né, não te dá condições mínimas, o que você tem que fazer? Não é ficar reclamando nem lamentando, é estudar, ver meios para você e procurar outro emprego, porque você não tá presa ali. Às vezes você não tá presa naquela situação. Aí você fica ali assim, né, naquele lenga-lenga, sai desse lugar, mulher, tu não precisa ficar ali não. Vai estudar, vai fazer outra coisa, procure outro ambiente e vai. Mas fica só de não tem coragem de sair. Essa daí é a que é a donzela. Ela tá no meio da situação, ela só fica ali esperando que alguém vai resolver o problema dela. Então, minha filha, te apruma, vá procurar outro ambiente, vai melhorar o teu currículo, vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai procurar meios. Ah, que lindo, Carminha. Olha, gente, que linda, Carminha. Carminha feliz que o pastor, né, abençoou o trabalho dela. Que coisa linda. Fico feliz, viu, Carminha? Glória a Deus por isso. Então, olha só. Então, a gente acaba transferindo, né, para as pessoas aquilo que somente Deus pode ser. E aí a gente se frustra. Davi fala assim, olha, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nossa esperança, gente, nunca foi criada para descansar em pessoas. Não fomos feitas para isso, né? E aí a gente tem a salvadora. Aquela que tenta salvar todo mundo. Ela resolve o problema de todo mundo. Ela cuida do problema de todo mundo. Ela larga tudo dela e vai resolver de todo mundo. E aí, gente, eu vou te falar uma coisa. Vai chegar uma hora que essa conta não fecha. Eu tenho alguém muito próxima que passou a vida assim. Ela salvando todo mundo. E eu cansei de falar. E ela salvava todo mundo mesmo. Aonde ela vai... Porque geralmente tem pessoas que elas são boas de resolver problemas. Então, aonde ela vai... né? Ela tem essa característica mesmo de liderança, de resolver problemas. Então, onde ela vai, as pessoas vão atrás dela, né? Só que tem coisas, gente, que a gente precisa deixar o outro fazer. Não tem como a gente fazer tudo, porque senão a gente fisicamente, emocionalmente, e aí a energia que às vezes a gente precisa, que precisa para dentro da casa, pro filho, pro marido, ela vai e esgota. Né? Então, a salvadora é essa, ela cuida de todos, ela resolve problemas de todos, carrega as dores que não são delas, ela ainda carrega aquilo, sabe? Ela não ajuda, que é uma das coisas que eu também ensino muito dentro da comunidade. Lá a gente não é salvadora. E eu tô com um projeto novo, muito bonito, sabe, gente? Que tá assim,
Nossa, assim, a gente está estudando profundamente, tá uma coisa assim incrível o que a gente está estudando lá. E uma das coisas que eu venho trazendo dentro desse projeto é isso: nós não somos salvadoras. Quando você recebe as mulheres na sua casa, né, você vai levar a palavra para essa mulher, a mulher ela vai contar suas dores, suas dificuldades, você vai ajudar dentro daquilo que é possível. Mas aquilo que é impossível não é seu, é de Deus. Se nem ela, que é a própria vida dela, ela conseguiu se resolver, você vai resolver? Você não vai. Então, às vezes, tem mulheres que vai pegar aquele problema, vai levar pra ela, vai carregar pra ela, e ela vai ficar passando, ela vai deixando de viver a vida dela, porque ela tá... Aí fica sem energia, fica esgotada. Por quê? Porque ela pega aquele problema pra ela e não é. Você vai ajudar, você vai auxiliar, você vai servir, mas tem uma coisa que se chama limite. Então, existem limites quando a pessoa ela tem algum problema de saúde, você precisa procurar um médico. Eu aqui no Chá de Mulheres, gente, já tive momentos assim, de ter pessoas que precisavam procurar um psiquiatra, precisavam tomar medicação. E era muito claro, isso era muito visível pra mim, assim, né? Acompanhando a pessoa aqui no Chá de Mulheres. E teve um dia que na mesa eu tive que falar, assim, com todas as letras. Ou você vai, e o Espírito Santo naquele momento, ele me deu uma... Eu falei assim, eu falei, meu Deus, ela não volta mais aqui, né? E foi muito incisivo. Eu falei assim, a partir de agora é médico, você precisa ir pro médico, você precisa tomar a medicação, você precisa resolver isso daí, senão você não vai dar conta, porque tem coisas que eu não sou médica, eu não posso fazer pela pessoa, né? Tem hora que ela vai precisar de outras ajudas e tá tudo bem, gente, precisar tomar um remédio, tá tudo bem. E aí foi tão impressionante porque aquele dia na mesa foi incisivo. Pá! Ou você vai, ou você não vai sucumbir, vai sucumbir. Era muito claro, eu enxergava isso de uma forma muito clara na mesa, foi assim, tomada assim, sabe, pelo Espírito Santo mesmo, ele, nossa, foi muito forte assim. E era muito claro. Então, a pessoa precisa procurar ajuda, ela precisa, tem um momento que é ela. Você vai fazer, você vai chegar ali no limite, mas tem certas situações que a pessoa ela precisa fazer a sua parte. E aí ela foi procurar ajuda. Ela começou a fazer o tratamento. E ela começou a tratar, ela falou, Fê, eu fui. Foi importante eu ir, eu fui. Eu tava fugindo, comecei a tomar. E ela começou a tomar um medicamento para ela dar uma equilibrada, gente. Então, às vezes, tem certos momentos na nossa vida que a gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito e não tem para onde correr, né? E aí aquela pessoa, por isso que é tão importante a gente caminhar, né? Por exemplo, às vezes a mulher ela quer fazer o chá de mulheres, ela quer ir caminhando sozinha, né? Ela quer fazer sozinha, não, eu vou fazer sozinha. Mas eu sempre tô lá dentro da comunidade e cuidando dessas mulheres e falando, gente, vocês cuidam, vocês não são salvadoras, né? Então, é verdade, a gente precisa, né? Nós precisamos entender que nós não somos salvadoras de ninguém. Você não é salvadora do seu marido. Você não é salvadora do seu marido. Nem do seu filho. Se ele já cresceu, as decisões são dele. É o Espírito Santo que vai convencer, é o Espírito Santo que vai trazer uma nova vida ali. Nós fazemos a nossa parte. E isso, né, Maju? Deus deixou ali a medicina para ser usada. E isso é em tudo, né? Então, existe um limite para tudo. Você faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele, porque senão você quer salvar todo mundo. E essa mulher, ela salvadora, muitas vezes, essa necessidade de salvar os outros é uma necessidade que ela tem de encontrar o seu valor, né? Ela acredita que precisa ser necessária para ser amada. Mas Jesus nunca pediu que a gente ocupasse o lugar do Senhor, né? Esse cargo, ele já foi preenchido. E quando nós tentamos salvar todos ao nosso redor, acabamos afundando junto com eles.
E aí eu presenciei isso, uma pessoa que era assim, né? E ela não é cristã, não tô falando de gente cristã, não. Ela, assim, né? Ela não é de ambiente de igreja, mas é uma pessoa que extremamente ajuda todo mundo. Mas aonde ela vai, as pessoas vão lá e ela não sabe dizer não, não sabe dizer não, não sabe dizer não. E é uma provação, né? E aí ela não sabe dizer não, sabe dizer não, sabe dizer não. E chegou um ponto que ela esgotou. E isso não é só de fora, não. Era a mãe, eram os irmãos. Aonde ela tava, todos os ambientes, todo mundo. Ai, pede pra fulano, fulano te ajuda. No trabalho, muito competente. Então a pessoa chegou um momento que ela não soube dizer não, as amigas, problemas sérios de amigas. Então ela se metia em tudo. E chegou um ponto que ela esgotou. E até hoje, gente, ela tem problema totalmente emocional, físico por conta disso. Até hoje faz tratamento, toma medicação. Porque chega uma hora, gente, que a gente não dá conta. Às vezes você fica aí querendo carregar os problemas dos seus irmãos, os problemas das pessoas. Você quer salvar todo mundo. Você tem que ajudar? É obrigação. É a obrigação do cristão ajudar. É nossa obrigação. A gente não pode, gente, virar as costas para ser ninguém. Mas é ajudar, não é salvar. Não é carregar o problema da pessoa. Transfere aí pra mim. Às vezes aquele filho que tá aí na sua casa com 30, 25 anos, que não muda e você quer carregar tudo dele. Né? Quer carregar. Às vezes é um parente, é um irmão, é alguém lá da família. Ai, não, mas eu tenho que fazer. E a pessoa erra e vai lá em você. Aí você resolve, ela erra de novo, porque tem sempre alguém pra tirar ela do sufoco. Aí você vai lá, ajuda de novo, tira dos seus pra ajudar o outro. E aí a pessoa, ela não muda, ela não transforma, porque você tá sempre salvando ela, né? Sempre salvando ela. É assim. Então, essa é a salvadora. É a salvadora. E aí essa pessoa, ela se afunda junto com a outra. Então o capítulo, gente, ela nos confronta com uma verdade muito difícil. Nenhuma armadura, gente, produz aquilo que promete. O controle, ele não gera paz. A autossuficiência não gera segurança. A aprovação das pessoas não gera nossa identidade. A perfeição não gera descanso. As armaduras, gente, elas prometem uma proteção, né? Mas elas entregam pra gente uma verdadeira prisão. E elas impedem que a dor entre, mas também impede que o amor entre. E uma mulher que não consegue receber amor nunca conseguirá viver plenamente. É o que fala aqui na página 23, né? A gente precisa estar... Às vezes a gente se fecha, a gente se isola, a gente cria uma casca muito grossa, né? Pra não ser frustrada. Aqui eu não frustro mais. Eu não vou casar novamente, porque olha só, meu primeiro casamento foi péssimo. Ah, eu não vou frequentar mais uma igreja, porque olha, eu fui frustrada naquele ambiente. Olha, eu não vou fazer amizades. Não vou começar a fazer chá de mulher. Deus me livre. Eu tinha uma amiga, tinha uma mulher que me feriu nessa área. Aí você vai se fechando. Eu tenho pessoas muito próximas que eu fico, meu Deus, sai desse lugar. A pessoa se amargurou, se fechou de um jeito e a vida ficou cor cinza para ela. É só estando em pessoas que a gente vai ser feliz e vai viver o verdadeiro amor. E talvez o ponto mais profundo desse capítulo, gente, não seja a gente entender que o problema nunca esteve apenas só no comportamento. O problema está naquilo que a gente acredita, a nossa mentalidade. Gente, tudo está na nossa mentalidade. Tudo está na nossa mente, aqui, gente. Não são as circunstâncias, não é fora, nunca é fora.
Não é os problemas aí fora. Porque, como a gente bateu semana passada, eu bati muito sobre isso, gente. Porque a gente fica achando que servir a Deus, servir a Jesus, é mudar a vida. Ai, meu Deus, a minha vida vai ficar cor-de-rosa. Não é. A nossa vida vai ter problemas, desafios. Eles fazem parte da nossa transformação. Mas o que o Senhor nos pede é uma mudança aqui da nossa mentalidade. É nas mentiras que a gente acredita. E por trás da necessidade de controlar, existe uma mentira. Por trás de uma comparação, existe uma mentira. A comparação arrebenta a gente. E nessa época, né, como a gente começou a semana passada, essa era tecnológica, né, esse mundo digital é algo novo. A humanidade está aprendendo a viver com isso, né? E é algo que foi jogado nas nossas mãos, assim, chegou uma coisa com muito poder nas nossas mãos. Mas ao mesmo tempo, isso gerou em nós muitos desafios de aprender a lidar, porque hoje a gente tem acesso mais às pessoas. Você consegue entrar, por exemplo, vocês estão aqui dentro da minha casa, né? Claro que vocês não estão dentro dos meus problemas, vocês não veem a minha realidade, vocês não veem a minha mente, os problemas que eu vivo, mas às vezes veem uma realidade. E às vezes vocês acompanham pessoas, mulheres, né, que são bonitas, ricas, famosas, e às vezes a gente fica olhando e fala, meu Deus, eu queria ser como essa mulher, eu queria ter... Aí a gente começa a se comparar, e isso vai gerando em nós uma insatisfação, um sofrimento, uma vida de mentira. Por trás também da vergonha, existe uma mentira. O inimigo, ele sempre trabalhou através da mentira. A gente trabalhou isso no início do capítulo, né? E foi assim no Éden, foi assim com a Eva. E continua sendo conosco. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A libertação, gente, acontece quando a verdade ocupa o lugar da mentira. E aí a autora vem falando aqui que a gente toca o nosso coração assim de uma forma muito profunda, né? Quando ela fala assim, olha, quando eu comecei a entregar tudo nas mãos de Jesus, ela percebeu que as mãos dele carregavam marcas da cruz, marcas do amor, marcas do sacrifício. Nós carregamos marcas, gente. E as nossas mãos estão cheias de tentativa. E as dele está cheia de redenção. E é somente quando a gente toca nas marcas de Cristo, nós encontramos a segurança que nenhuma armadura conseguiu nos dar. Porque as armaduras, elas fazem o quê? Escondem as nossas feridas. E Jesus, ele cura as nossas feridas. Então nós precisamos nos render a este amor, né? Nos render. E aí, Jesus, ele não ignora as nossas dores, gente. Ele entra nela. Ele não fala assim, olha, pare de sentir medo. Ele não fala isso, né? E aí ela coloca assim, eu estou com você. Tem uma parte que ela coloca que é tão lindo, né? Eu sou com você. Mas ele me abraçou, não tenha medo, eu sou com você. No seu abraço encontrarei a segurança que nenhuma armadura havia me dado. Né? Então ele entra conosco. Né? Ele não fica falando para de sentir medo, porque ele sabe que esses sentimentos são inerentes ao homem. Né? E a presença sempre foi a resposta de Deus para o medo. Foi assim com Josué, né? Foi assim com Gideão, foi assim com Maria, foi assim com os discípulos e continua sendo conosco, porque o Senhor é o mesmo. A coragem, gente, não nasce da ausência do medo. A coragem nasce da presença de Deus, para onde você está olhando, né? E aí o capítulo ele termina de uma forma, né, nos lembrando que a transformação é um processo. Muitas mulheres acham, gente, pensam que o encontro com Deus resolverá tudo instantaneamente. Ai, gente, isso é tão pequeno, né? Isso é daquelas que estão começando a encontrar Jesus, né?
que estão no leitinho. Mas às vezes, se você é uma mulher que caminha com o Senhor há muito tempo, a gente precisa começar a comer uma comidinha mais forte, né? A sair desse lugar aí que muitas vezes a gente fica de dodói. E entender que a nossa vida é uma jornada, né? Israel levou um bom tempo para sair do Egito. Pedro levou muito tempo para amadurecer, né? Os discípulos levaram um tempo para compreender quem Jesus era. E nós também. E a gente precisa se olhar e entender que, olha, tudo é um processo. Então, tem mentira, gente, que eles vão sendo libertação no meio do caminho, né? O importante não é a gente continuar caminhando, a gente continuar fazendo, a gente continuar... Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, não é ficar preso em culpa. Ai, no passado, ai, porque eu errei. Não, minha filha, levanta daí, vamos. E Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. E a gente entende que a gente já trabalhou sobre isso aqui. O inimigo, ele trabalha no isolamento. Ele te isola, ele te tira do grupo para te deixar o quê? Fraca. Mas Deus trabalha na comunhão. E é por isso que a igreja existe, por isso que existe família, né? Por isso que existe mesas, por isso que existe discipulados, por isso que existe relacionamentos saudáveis. Muitas curas, gente, elas acontecem em você com secreto, mas existem curas que é somente em comunhão com outros santos, né? Com outras pessoas, com outros justos. E quem são os justos? Os justificados, né? Lá na cruz. Então existem curas que os justos não é porque eles vivem na justiça, que são santos, não. É que eles são justificados pela cruz. Então existem curas que é só em comunhão, né? Quando nós estamos caminhando com outras pessoas que estão indo para o mesmo caminho. E se a gente pudesse aqui, né, resumir esse capítulo, as armaduras, elas começam a existir quando a gente para de confiar em Deus. E elas caem quando a gente volta a acreditar que somos profundamente amadas por Ele. Ai, gente, quando a gente leu aquele livro, Manso e Humilde, eu acho que a gente tinha que ler aquele livro, era todos os dias, sabe? Eu emprestei o meu. Emprestei, gente, mas é um livro que é para ser um livro de cabeceira, né? A mulher livre, leve, forte, ela não é perfeita, gente. Ela não é perfeita. Mas ela é uma mulher que tá ali, olha, se esforçando. É uma mulher que ela falha, ela tem medo, né? Mas ela parou de se esconder por causa de tudo isso. Ela trocou o controle pela confiança. Ela tá buscando a dependência no Senhor. E ela tá tirando essas armaduras, entregando nas mãos deles e permitindo ser abraçada por Jesus. Porque quando a gente cria essa armadura, o abraço fica difícil, né? Você quer ser abraçada por Jesus? Você quer viver esse amor verdadeiro? A gente precisa soltar essas armaduras. E é isso. Concluímos o nosso primeiro capítulo. Amanhã nós vamos quebre as suas idealizações. E ele também é bem grande, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que dividir ele em duas partes, né? Vai ler aqui. Vamos dividir ele em duas partes, que acho que não dá tempo da gente ler tudo isso aqui, que é muita página. Muito bem, gostaram? Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Ai, Senhor. Né? Então vamos agradecer a Jesus, né?
entregando. Ai, gente, eu quero pedir pra vocês orarem pelo Pipi, pelo meu filho. Que ele... Gente, desde quinta-feira ele tá doente, ele não foi pra escola. Desde quinta ele tá doente, né? E eu pensei que era só... Porque aqui em casa nessa reforma, eu não sei se é só isso, sabe? Ele tá bem fraquinho, cansado. Aí eu não levei ele no médico. Eu pensei, eu vou dar o remédio aqui em casa e tal, mas aí ele não melhorou, né? E aí ele tá com dor nas pernas, assim. Acho que eu vou ter que procurar agora cedo, ver se o pediatra dele tá na área, sabe? E pedir pra que vocês possam orar por ele agora, sabe? Pedir pra Deus trazer saúde, né? Aqui todo mundo pede oração, hoje eu também vou pedir. Né? Vocês podem pedir também, tá bom? Vamos orar, então? Então, eu quero que vocês orem aí pela minha casa, pelos meus filhos, tá bom? Quero pedir isso pra vocês podem fazer isso hoje por mim? Ai, tem coisa que arrebenta o coração da mãe, né? O filho doente, né? Arrebenta o nosso coração, né? Né? E aí ele tá assim, gente, ele tá assim, desde sábado, ele tá assim, só deitadinho, quietinho. Hoje nem foi pra escola. Aí acabei deixando o Heitor também, não levei. Aí de sábado pra domingo a gente passou a noite, eu passei a noite em claro, né? A Gilmara pediu oração pelo bebezinho dela também. Vamos orar, né? Bom? Ai, Senhor amado, muito obrigada, Jesus, por esse momento de paz, por esse momento em que a Tua presença, Senhor, é real. Nós queremos, Senhor, soltar as nossas armaduras e viver plenamente no Teu amor, Senhor, quebrando, Jesus, todas essas prisões que colocamos nas nossas mentes, que nos impedem de avançar, Senhor, nos impedem de chegar até a Ti. Nós queremos colocar aos Teus pés, Senhor, essas expectativas tão pequenas, Senhor. Nós sabemos que o controle das nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. Ah, Jesus. Obrigado, Senhor amado, pela nossa vida bendita. Obrigada pelo Teu favor, pela Tua graça, por tudo que nos alcança, Senhor. Abençoe o dia de hoje. Envolve, Senhor, esta terra na Tua paz. Nesta manhã bendita, Senhor, nós Te rogamos pelos nossos irmãos venezuelanos, lá naquele país, Senhor, aonde a dor se faz presente, aonde o choro, Senhor, é alto. Ah, Senhor, onde os corações estão despedaçados. Que a Tua mão, Senhor soberana, ampare os nossos irmãos, na certeza, Jesus querido, que há um dia há de cessar toda dor, mas que precisamos urgente buscar a Tua presença, porque é tempo de lágrimas, é tempo de dores que assolam o nosso mundo. Que os nossos olhos possam estar postos em Ti, Senhor, para que não nos percamos diante dos manjares da vida, diante das oportunidades mentirosas. Que os nossos olhos e os nossos corações possam estar postos em Ti, no tempo em que a terra
geme. Nós te rogamos, Senhor, levanta homens e mulheres de bem para abençoar aquela terra, a falar em teu nome, Jesus. Ah, Senhor, eu sei que é tempo de resgate, é tempo de buscar aqueles que buscam verdadeiro arrependimento, que sejamos nós a bandeira que se levanta do amor, da misericórdia, que levantemos, irmãs queridas, a bandeira do amor, da comunhão, que levemos Jesus aos corações quebrantados. A terra geme. É necessário que esquecemos essas armaduras, quebrando-as e servindo a este Jesus, que com as suas marcas de sacrifício, de amor, de bondade, de benevolência, nos ensina a olhar para Ele e a servir. Que a bondade de Deus, nosso Pai, nos ajude a vencer os desafios e que sejamos uma carta viva nesse tempo e nesta hora. Busquemos a presença de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. 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 Ai, Deus, que Deus abençoe a todas, viu? Que possamos ter um dia na presença de Jesus, né? Um dia alegre também, né? Para o nosso Brasil, né? Que a gente possa ganhar esse futebol. Ai, trazer uma alegriazinha para esse país, né? Um momentinho de alegria, né? Amém. Foi, Maria Delcia. Glória a Deus, minha irmã. Oh, gente, isso é tão forte no meu coração, né? Depois, essa oração, sabe? Que veio muito forte no meu coração é que às vezes a gente fica tão presas a coisas tão pequenas. E chegou o tempo, a hora. O tempo e a hora não distrai, sabe, a distração, ela vem nos impedindo de fazer aquilo que tem que ser feito. Muitas vivem remoendo suas dores e já conhecem a Jesus, precisa sair desse lugar e fazer o que tem que ser feito, pedir perdão a quem precisa pedir, esquecer as coisas do passado e começar a levar esta palavra do Senhor a tantos corações, gente. É o tempo, é a hora, chegou o tempo e a hora. Chegou o tempo e a hora. Que a gente peça para Deus tirar essas vendas dos nossos corações e a gente enxergar o que precisa ser enxergado, sabe? Corrigir o que precisa ser corrigido. E servir, Senhor. E servir. Né? Amém.
Amo vocês. Até amanhã. Não faltem, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Vou ver se eu levo o Pietro. Vou ligar aqui pro médico, ver se ele tá na área. Então tá. Tchau. Beijo. Colocar o resumo de novo? Tá, vou colocar lá. Tá bom? Beijo. Tchau.